Elaine, imagino como fica a cabeça de um analista de economia, hein? Surpreendente. Você já faz isso há mais de 20 anos, né? Está super ali ambientada a esse jogo econômico. Mas a gente está falando de uma reunião do Copom, que era ali uma das mais importantes dos últimos anos, né? E toda a atenção voltada para a possibilidade de diminuição da taxa Selic que veio. Exatamente. Não só a diminuição, todo mundo, eu digo que foi uma unanimidade e uma não unanimidade. Porque havia a unanimidade de que os juros iriam cair. E agora, todos os diretores concordaram. Agora, o quanto é que foi diferente? A gente vai mostrar aqui uma artezinha que nós fizemos, Elisa, até só para lembrar uma que nós também falamos ontem, para a gente ter uma ideia de como que a gente estava vindo com essa taxa Selic. A gente saiu da menor taxa de juros da história aqui em agosto de 2020 e começamos... Desculpa, de 2021 e começamos a subir nessa escadinha aqui, que é basicamente uma ribanceira, né? Até chegar em 13,75, um ano nessa taxa. O que aconteceu? Foram 18 meses aqui com taxa em alta. Isso aqui acabou terminando em 70 milhões de pessoas com dívidas em atraso, muitas empresas com dívidas em atraso, né? É uma situação difícil, de aperto monetário mesmo que a gente está vivendo. Começou a economia a vacilar. O Banco Central mostrou aí em maio, em relação a abril, queda de 2% aí na prévia do crescimento econômico. E agora, com essa queda, 13,25%, meio ponto percentual de queda. Assim, uhul, vamos comemorar? Mais ou menos. Por quê? Queria ressaltar que a gente tem uma taxa de juros real, que é o que a economia sente na pele, muito alta ainda. E o que acontece? A taxa de juros real, o que é? A taxa de juros real é a taxa de juros nominal menos a taxa de inflação. Como a nossa taxa de inflação está caindo, conforme ela vai caindo, a taxa de juro real vai subindo. Não é porque a gente está fazendo taxa de juros nominal menos a inflação. Então, ela vai naturalmente subindo. E a nossa taxa de juros real estava subindo por causa da inflação caindo. Então, se ajustou aqui esse meio ponto percentual a nossa taxa de juros real, que hoje a gente está em mais ou menos 8% ao ano. Nós estamos, dependendo do ranking, entre primeiros colocados em país com maior taxa de juros real do mundo ou segundo colocado, dependendo do ranking. A gente vai revezando aí nesse ranking triste e infeliz com o México. Às vezes a gente aparece em primeiro, ou às vezes o México em primeiro. Mas estamos lá entre os primeiros. Essa imagem chama muito atenção, porque olha lá, quem pegou crédito com a Selic a 2% e teve de engolir uma Selic que chegou a 13,75%. Em um ano e meio. Travando os investimentos. Agora a gente tem meio ponto de queda. É pouco quando a gente vê o todo, mas puxa vida, surpreendeu muita gente, hein? Sim, é o início de queda finalmente, né, de queda de juros, né? Então isso aí já faz as expectativas mudarem. E trazendo o daqui para frente, tá? Por quê? O comunicado do Banco Central trouxe uma indicação importante para as próximas semanas, né? Eles expuseram ali, 5-4, uma queda de meio ponto percentual. Mas e o futuro? Para a gente poder também trabalhar o nosso olhar de o que deve acontecer daqui para frente, Elaine? Então, colocando aí a perspectiva do Banco Central de que a inflação sim está cedendo, a expectativa de inflação para o futuro sim está cedendo, 2024 deve fechar perto da meta, segundo o Copom, 2025 inclusive no centro da meta. Então, considerando isso, o Banco Central disse que nas próximas reuniões é muito viável que a gente continue tendo quedas de meio ponto percentual. Então, já sinalizou que a próxima reunião a gente vai ter queda de meio ponto percentual e na outra a gente pode ter uma queda nessa magnitude também. Até por que ele fez isso, Elisa? Para as pessoas não falarem, opa, veio queda maior do que esperado, a próxima então vai ser 0,75. Não, vai ser 1. Ele já disse que não, para acabar com a especulação de mercado. Não tem especulação em relação a isso, é meio ponto. Elaine, e uma dúvida, aproveitando, até pode chegar aqui pertinho de mim de novo, porque a gente gosta de ficar perto de quem é inteligente para ver se absorve essa inteligência toda. Quando a gente vê uma mudança da Selic como essa que foi anunciada ontem, né, a votação ali entre os diretores e até a surpresa pelo voto do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quanto tempo demora para na nossa vida real a gente começar a ver esses efeitos? Porque, tipo assim, quando falam, o preço da gasolina vai ficar mais cara, no outro dia a gente já vê ficando mais cara. Só que Selic não segue esse ritmo, né? Não. Apesar de dois bancos federais, o Banco do Brasil, na economia mista, a Caixa Econômica Federal,
Federal terem anunciado já redução em taxas de algumas modalidades, mas não é assim que funciona. Em geral, política monetária, para chegar na ponta, demora cerca de 9 meses, 1 ano. Uma gestação, ou seja... Para a economia, exatamente. Para a economia começar a sentir. É uma gestação. É uma gestação dentro da economia. Estaremos aqui acompanhando, hein, para daqui a 9 meses começarmos a ver os efeitos. Meu bem, obrigada. Vamos ver esse bebê. Pois é. Vamos ver esse neném nascendo. Esperamos que seja um nascimento bom para a economia brasileira. Obrigada.